E vamos àquilo que também interessa no programa, que é falar de um assunto sério, mas vamos falar de uma forma descontraída, claro, não é? Que é sobre a paz nas estradas, porque de facto ainda há muita gente a morrer e a sofrer acidentes gravíssimos nas nossas estradas, porque continua a haver gente negligente, pessoas sem cuidado na estrada. Às vezes eu digo tudo, eu ouço muito rádio. E ainda ontem eu estava a ouvir, ontem não, hoje de manhã a Rádio Luanda, e estavam no Quilamba e estava uma senhora a falar de alguns problemas na centralidade e que estava precisamente a dizer, uma senhora que é professora, que trabalha com crianças, que diz que estava a atravessar e já estava a meio da passadeira e ia sendo atropelada porque o carro não parou. Acontece muitas vezes. Acontece. Eu acho que é um assunto que os nossos convidados conhecem muito bem. Boa noite aos três. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao programa. Ok. Abílio, doutor Ricardo... Rui Capo. Rui Capo. Por que é que eu estava com o Ricardo? Estou aqui com por algum Ricardo. motivo. Acontece. Mas não leva a mal porque isto acontece. Rui Capo. Estamos próximo do Carnaval. Ninguém leva a mal. Obrigado. E a Lumene Bombo, que nunca mais esteve no programa, mas é também uma filha do Zap News, mas seguiu outros caminhos. Olha, boa noite a vocês. Aquilo que nós estávamos a dizer, a começar pelo Abílio, não é? Que faz parte dessa campanha, está na organização da campanha, não é? Exatamente, coordenador executivo. Então, Abílio, explique-nos já, indo direto ao assunto, que campanha é essa? Este é um projeto para Paz na Estrada que começou há sensivelmente 4 meses, que junta várias personalidades, desde a comunicação social, desporto, moda, e nós temos música também, exatamente. Temos 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é a questão da consciencialização das pessoas sobre o drama da sinistralidade rodoviária, que é a segunda causa de morte em Angola, logo a seguir a malária no nosso país. Segunda causa de morte? Segunda causa de morte em Angola. E os dados falam por si. Nós, em 2019, tivemos cerca de 2.300 e tal mortes nas nossas estradas, uma média de 6 mortes por dia, e já houve período em que foi pior. Por exemplo, num período de 2011 a 2016, em 5 anos, tivemos cerca de 100 mil mortes. Portanto, os dados são preocupantes. E nós pretendemos consciencializar as pessoas sobre este quadro preocupante que o nosso país enfrenta. O segundo objetivo é o da prevenção, através de campanhas de sensibilização, de educação das pessoas sobre a questão da sinistralidade. E o terceiro objetivo é de superação. Nós juntamos várias pessoas que já passaram já foram vítimas, exatamente. A Lumene é um caso de superação, o Cotingo, temos também no nosso projeto os Dream Boys, que perderam um membro vítima de acidente, exatamente, de acidente de aviação, e decidimos juntar todas essas pessoas para que possamos chamar a atenção para esta problemática que continua a ceifar várias vidas no nosso país. E com números alarmantes. E muitos jovens. É verdade. Exatamente. Tu fazes parte desse projeto, o que é que te diz, pelo facto de teres passado, não é, por um acidente e que resultou na perda do teu braço, estar num projeto como este, para ti, o que significa? Para mim é algo muito gratificante, não é? Porque, na verdade, eu e o Coutinho acho que não é o suficiente. Que é para sermos exemplos, espelhos, não é? para a sociedade, no que concerne a pessoas que passam pela mesma situação que nós, ou até aquelas famílias que acabam por perder mesmo um membro da família. Sim. Então, fazendo parte desse projeto, dá-nos mais garra, não é? E torna-nos mais, como é que eu posso dizer? Mais fortes, sim, porque fala-se de tem música, tem a área da música, tem a área da moda. Tem também jogadores, não? Exatamente, tem Carlos Moraes, comunicação tem social, promotores de eventos, porque na verdade também um dos motivos que faz com que aconteça sempre isso, além das estradas, não é? É mais também pelos estilos. Já estamos com os copos e querem meter-se na via, e também é uma das causas. Então, eu me juntando a esse projeto acaba por ser muito gratificante para mim. Até muito porque eu acho que um projeto tem essa importância social, não é? E a vocês diz muito, porque o que acontece muitas vezes depois dos acidentes e daquilo que se passa, o logo a seguir é que as pessoas esquecem-se rapidamente. Rapidamente da situação. Não é? E é bom lembrar quais são os efeitos
quais são as consequências desses acidentes. Dr. Rui, há uma outra situação que tem a ver com a sinistralidade e que se calhar deveria ter mais acompanhamento, mais rigor, que são os exames de condução, a forma como muitas pessoas obtêm as cartas de condução, que, como sabemos aqui, muitas vezes pagam. Sim. Portanto, não fazem exames, não médico. atestados, pronto, e falsificam atestados e falsificam tudo. Qual é o seu papel no meio disso? Olha, eu solidarizei-me com o projeto desde que tomei conhecimento de que havia este movimento caracterizado por pessoas públicas, que todo mundo conhece, são muitos deles ídolos da população, das crianças, juventude. Eu acho que é uma maneira de nós chacoalharmos a sociedade. Nós precisamos de acordar, porque verdadeiramente a nossa guerra deixou de ser guerra de armas e passou a ser guerra nas estradas. Portanto, o acidente é, na minha perspectiva, o que nós temos de mais democrático. Atinge todo mundo, políticos, pobres, ricos, É brancos. como a morte. Não escolhe ninguém. Mas é engraçado que nós só valorizamos isso a partir do momento que sofremos na pele. Porque é importante falar sobre a sinistralidade, é importante falar sobre a segunda causa, mas fica subjacente um caso que acontece com fulano e aconteceu com fulano. Quando nos toca, por isso é que eu acho muito importante trazer essas figuras como Coutinho, ela, que viveram na pele o drama disto. Existem pessoas sinistradas, jovens sobretudo, que hoje, inclusive, muitos deles estão a vegetar. Ou seja, deixaram de ser produtivos. Isso é um drama muito grande para a sociedade. Mas respondendo à pergunta que o Dani fez, doutor. Respondendo à pergunta, portanto, em relação aos atestados médicos, vocês falaram, o médico tem muito mais do que fazer do que apenas curar, resolver, fazer cirurgias, tratar dos sinistrados. O médico pode fazer um pouco mais, ou seja, na prevenção, como evitar que o acidente aconteça. Se pensarmos que o acidente é multifatorial, carro, via, iluminação, buraco, travões, pneus, seja o que for, mas de facto a figura importante nesse puzzle todo é o cidadão que está por trás do volante. Entre o volante e o banco tem um condutor. E se calhar esse é que é o problema. Perfeitamente. E nós não temos estado a prestar atenção no automóvel. Nós falamos muito das estradas, falamos muito da iluminação. Há 2 semanas houve aquele acidente ali na via para quem vai para a Diolinda Rodrigues. Sim. Se nós formos para aquela zona, não há buraco. A estrada está ótima. Provavelmente não houve problema de iluminação. Basta fazermos uma análise dos locais onde existe. É lógico que os buracos, a iluminação, tudo isto são fatores que de alguma forma podem também contribuir de forma negativa, sem dúvida, os acidentes. A condição dos veículos. Mas aquilo que o doutor está a dizer, que eu acho que é muito importante, é que não há uma discussão em torno dos automobilistas e da responsabilidade deles. O que eu quero dizer é que nós precisamos de sentar e avaliar cientificamente os acidentes de trânsito. Todo mundo tem uma opinião, mas as nossas opiniões e as soluções vão partir de uma análise técnica. Hoje a sinistralidade é motivo de mestrados, doutorados, etc., porque os acidentes de trânsito não são um problema exclusivo nosso. Sim, mas ainda que assim seja, o que eu acho, melhor palavra, curioso, Sim. Vou dizer isto, curioso, é que fazem-se muitas campanhas e campanhas muito bem feitas e bem pensadas, mas por que isso não passa para nós, cidadãos? Por que não há essa consciência generalizada do cuidado, da segurança? Por que, em vez de diminuir o número de acidentes, há muitas campanhas, mas os números estão sempre lá em cima? Nós temos de ser consistentes na análise dos acidentes e na procura de soluções. E essa consistência, o trânsito acontece todos os dias. As campanhas não podem ser sazonais. Nós temos um problema que é um problema real. Nós temos pessoas a morrer. Então, nós temos que criar continuidade, consistência nos nossos programas para, ao longo do tempo, não sei se reparou, nós temos o hábito de estabelecer o programa
depois o programa tem o auge e depois vai desaparece. diminuindo e nós não sabemos o resultado, o que é que funcionou. Quer dizer que a e responsabilidade não é só das campanhas, se calhar tinha de haver Perfeitamente. uma responsabilidade maior a nível de escolas, a nível... Isso. Essa campanha, eu acho que eu aderi a essa campanha, porquê? Porque o objetivo da campanha é criar continuidade e provocar as pessoas que decidem para depois resbalarmos em políticas públicas institucionais estabelecidas que vão dar continuidade ao projeto. Ou seja, os números têm que nos dizer alguma coisa, ou nós não somos normais. Vermos pessoas a morrerem e continuamos com... O comandante da polícia disse uma coisa extremamente importante. Nós estudamos muito, falamos muito, muitas campanhas, mas atos, práticas, ou seja... E o médico, respondendo ao Daniel, portanto, o médico, como eu estava a dizer, ele pode fazer um pouco mais do que apenas resolver, portanto, o pós-acidente. Sim. Nós podemos prevenir, avaliando bem do ponto de vista médico, o candidato a obter uma carta de condução, quem vai revalidar Ou a sua seja, carta os de exames condução. para quem vai Exato. adquirir uma carta de condução deviam ser mais rigorosos, é isto? Perfeitamente. Perceber mesmo se tem algum problema, até do fórum psicológico, com certeza. tudo fórum isto. Psicológico e do ponto de vista físico. Físico também, sim. Portanto, baixa da cuidado visual para a condução noturna, portanto, ter distinção de cores, enfim, há uma gama de itens a serem avaliados para este indivíduo estar apto para conduzir. Mas eu acho que para ajudarmos a conversa, vamos ver um vídeo que tem precisamente a ver com o assunto, para que lá em casa percebam, estamos a fazer o nosso trabalho, que é ajudar a campanha, a contribuir com aquilo que podemos fazer, para que aí em casa percebam porque é que é preciso, de facto, estar atento a estas campanhas. Para viver, anseio da pátria amada, paramos para as estradas, juntos nessa caminhada, uma vida para viver, anseio da pátria amada, declaramos paz na estrada. Vamos todos festejar, mas para não ver ninguém chorar, num amanhã que vai chegar, eu declaro, nós chinesas declaramos paz na estrada. Uau. Em vídeo conseguimos perceber alguns integrantes deste projeto Paz na Estrada. O projeto, o Abílio disse que já tem 4 meses. Sim, 4 meses que nós começamos com... E qual é o balanço que se está a fazer destes 4 meses? Qual é a ideia de durabilidade deste projeto? O nosso objetivo é estender esse projeto para este ano. Portanto, todo este ano vamos realizar campanhas de sensibilização. Começamos com os spots televisivos e radiofónicos, estão a passar dos músicos que deram corpo ao projeto, e também estamos a receber mensagens de embaixadores. Temos 20 embaixadores, pessoas ligadas à comunicação social, e fazemos já o convite aqui ao Daniel e à Enes para que também se juntem para passar essa mensagem. Já estamos a juntar, já estamos a falar disso. Exatamente. E depois temos outro passo que consiste na colagem de banners nos táxis que circulam pela cidade ou pelo país. Vamos também realizar conferências em que vamos ter aqui o subsídio do Dr. Rui Capo, e já vai passar dentro de alguns dias nos apcinemas. Os spots televisivos vão passar nos apcinemas, que nós agradecemos o protocolo que foi celebrado. E eu acho que empresas responsáveis devem, de facto, associar-se a campanhas também responsáveis. Lumene, o teu acidente já foi há algum tempo? Foi há 6 anos. Há 6 anos. E as pessoas, às vezes, têm a ilusão de pensar que o problema está resolvido porque já foi há muito tempo. Mas a verdade é que há pessoas que vivem com esse trauma durante muitos anos. E 6 anos parece muito, mas muitas vezes não é. No teu caso, como é que tu convives com o facto de teres perdido um braço de forma trágica, não é? E não foste a única, ou há uma outra menina também na mesma situação, e outras pessoas perderam a vida. É verdade. Olha, na verdade, não tem sido fácil. Eu posso postar vídeos nas redes sociais a cozinhar, a lavar a louça, a me vestir. Por acaso estou maquiada por mim mesma, agora também faço trabalhos de maquiagem. Pode estar tudo uau. Mas no fim de tudo, eu sinto falta do meu membro. Porque há coisas que eu gostava de fazer que eu não consigo fazer. Tenho que depender da minha trabalhadora, da minha mãe ou das minhas irmãs.
E parecendo que não ainda afeta. Posso parecer, é aquilo que eu digo, né? Eu nunca vou transparecer as pessoas que eu sofro. Vou procurar fazer, fazer melhor comigo mesma e para passar a mensagem às outras pessoas que, independentemente estamos nessa situação ou pior, nós ainda conseguimos superar. Mas é mentira. É uma forma de motivar as outras pessoas, não é, Lumene? Mas eu acho que é uma forma de tu motivares. E é isso que muitas vezes as pessoas não percebem quando se fala em solidão, quando se fala em depressão. É que tu tens que ir buscar força para motivar, mas quem é que te motiva a ti? Eu acho que é Deus. Porque às vezes eu me pergunto, né, tipo, posso fazer um vídeo, estou a cozinhar, estou a brincar, eu não sei o que, mas depois eu paro. Eu no meu quarto, mas de onde vem essa força toda? Como é que eu consigo fazer as coisas assim? Porque de frente as pessoas eu nunca vou mostrar que estou a sentir que está-me a fazer falta. Vou mostrar que é triste, mas eu consigo fazer as coisas. Mas no fundo, eu só. Eu me pergunto, meu Deus, de onde vem essa garra toda? Eu me lembro de 2013, de 2014 para 2015, os fogos de artifício apanharam-me em casa, no quarto, a fazer a maquiagem. Eu nem fazia uma maquiagem em condições. Eu disse, meu Deus, eu sempre gostei de maquiagem. Tu sabes que eu sou tua serva e já não tenho um dos membros superior. Que essa maquiagem que eu estou a fazer, que eu sei que não está bem feita, que daqui em diante vai se profissionalizando sem fazer nenhum curso de maquiagem. Eu nunca fiz curso de maquiagem. E há pessoas que ainda duvidam. Que não aceitam que eu é que me faço as minhas maquiagens. Porque olham para ti como incapaz? Olham para mim como incapaz. Mesmo até no mundo da moda até hoje existe. Existem vários desfiles de moda que eu não passo. Eu pensei que estava ultrapassado, Lumene. Não. Mas é aquilo que eu tinha dito antes. Eu não estou preocupada em passar às pessoas o que eu sofro. Estou preocupada em passar o que eu posso fazer, não é? Para a outra pessoa que tiver a ver a mesma situação, que era uma situação pior, que tem que superar. Porque o mais importante é a vida. Enes, eu não tenho o braço, é triste, mas eu convido, estou aqui no sofá, no programa do meu padrinho, o maior espetáculo da televisão angolana. Já um morto não estaria aqui. As pessoas vão me ver, é triste, vão ouvir a minha história, é triste. Mas eu consigo estar bem maquiada, bem vestida, estar no sofá do programa do meu padrinho Mas no fundo eu também sinto. Mas eu não estou preocupada para mostrar às pessoas a minha tristeza. Mas tu porque ainda mesmo a pessoa mostrar que pode, quando se passa vários desfiles, as pessoas ainda olham para mim, negam-me pela aparência física, Enes. Não, ela não. Ainda não beberam da minha experiência na passarela. Mas existem pessoas que aceitam-me assim. E são pessoas que eu agradeço. Mas tu achas que és olhada como uma coitadinha? Ou achas que as pessoas fazem aquilo que outras pessoas, muitas, fazem, que é olhar para ti e não se lembram que tu não tens um braço porque olham para a pessoa e não para o teu aspecto físico? Há pessoas que olham para mim como uma coitadinha. Mas há pessoas que olham para mim que até esquecem. Isso uma vez aconteceu com o Daniel e o meu professor. Esqueceram-se que eu não tenho braço. Isso foi, eu estava a fazer o ensino médio. As minhas provas eram especiais. Era só para assinalar verdadeira ou falsa. E o professor elaborou a prova da turma toda. Esqueceu-se da minha. Eu fico sempre... Eu ficava na segunda carteira, eu sentada à espera. Os colegas a fazerem a prova. Tu escreves com o braço direito, desculpa. Sempre foi braço direito. O professor chega, mas Lumene, então, tu não fazes a prova? Eu disse, não, professor, estou à espera que o professor elabore. Ai, meu Deus, Lumene, desculpa, filha, eu esqueci. É que esqueceu na totalidade que eu não tenho o braço direito. Então, são coisas que também não acaba por me entristecer, deixa-me feliz. Porque eles olham para mim, não, é bonita, é inteligente, então acabam por se esquecer daquilo. Agora, quando a pessoa já é maldosa, vai mesmo olhar para ti já olhando pela situação física. E é assim. E nestes casos, doutor falou podemos prevenir, não é? Situações com um indivíduo que vai, por exemplo, estar diante de uma viatura, que vai adquirir uma carta de condução, mas depois a pessoa que sofreu um acidente, como o caso da Lumene, aos cuidados, logo no início, em função do acidente que ela teve, e depois há uma responsabilidade também que é contínua, principalmente por causa da questão, eu toco muito a questão psicológica. Em função, vou falar da Lumene, que perdeu o braço, ainda há a questão psicológica para ser trabalhada. E isto é uma questão que leva, penso eu, anos. Sem dúvida. Portanto, as sequelas dos acidentes é aquilo que a gente vê depois do acidente. Superada a Lumene, ela conseguiu superar uma fase muito importante, que é da aceitação.
ela fala e nós conseguimos denotar um amadurecimento, uma maturidade pós-acidente. Ela consegue aceitar e transforma esta força que nem ela sabe de onde vem, de maneira positiva. Ela aderiu ao projeto e provavelmente, eu tenho estado a ver, ela é uma voz que fala com propriedade por ter vivido a situação. Sim. Mas é como ela disse, ela apoia o projeto, apoia outros projetos, está interessada em que mais ninguém passe pela situação, mas é como o Daniel falou, e ela encontra nela própria forças de fontes X, que ela nem sabe, para poder se superar. O superar é uma palavra que são duas palavras, superação. Então ela precisa de ser mais forte do que era antes do acidente. Porque neste momento ela tem toda a gente com os holofotes nela, porque ela é linda, absoluta, inteligente. Mais as necessidades dela. Perfeitamente. Então, o apoio psicológico é contínuo. É lógico que antes ela precisou muito mais porque precisava de chegar a essa etapa da superação. Sim. Isso é muito frequente para doenças crónicas, quando nós somos diagnosticados com patologias crónicas, que sabemos que vamos tê-las durante, muitas delas, o resto da vida, muda tudo e o chip também tem que mudar. E no caso dela, são as sequelas. Não dá para esconder que ela não tem um braço. Não tem um braço. Todos os dias, inclusive, próximo do acidente, existe um síndrome chamado síndrome do membro fantasma. O que é o síndrome do membro fantasma? Portanto, este braço tem uma representação no cérebro. Apesar de ter perdido o braço, muitas vezes essas pessoas que experimentam essas amputações, essas faltas de membros por trauma, etc., ainda pensam que têm o braço. E no subconsciente sentem dor naquele braço, só que o braço já não está lá. Isso costuma ser um drama, porque ela acha, eu não sei, ela deve ter experimentado isso, mas o mais importante é que ela, enfim, está numa fase que eu acho que está numa fase superior. É claro que ela precisa de apoio, sem dúvida. Precisa de alguém que esteja com ela e que vá lhe fazendo suporte. Mas isto que ela faz para outros também é uma maneira de ajudar a si própria. Exatamente, portanto, porque eu acho que a primeira fase, depois de um trauma destes, é a primeira fase que deve ser a mais importante, porque é pós o que aconteceu, é a aceitação do problema. Isso. Aconteceu isto, eu perdi este braço. E muitas vezes essa é a fase mais complicada porque as pessoas não aceitam, vivem em negação. Há pessoas que vivem em negação durante muitos anos. E isto é um processo que os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, eles trabalham muito bem isto. É o tal ver o reverso da medalha e dizer assim, ok, eu estou numa situação difícil, mas como é que eu posso otimizar isto a meu favor e de maneira positiva e servir de exemplos para outras pessoas que me veem, porque é como eu disse ao Daniel no início, portanto, os acidentes são importantes, mas nós valorizamos muito mais quando nos atingem e quando nos deixam essas sequelas. Sim. E se perguntarmos a Lumene se ela dedicaria a sua vida para evitar que muitos acidentes aconteçam, não temos dúvida que ela... Exatamente, porque o impacto na vida dela foi grande. É muito grande. Muito obrigado por vocês terem vindo. O Dr. Rui Capo, o Abílio Simões... Salomão Abílio. Salomão Abílio. Estamos em tempo de carnaval. Mas eu não estou nada com carnaval na cabeça. Mas Salomão Abílio, obrigado. E a Lumene também. E contem connosco, sim, para ajudarmos a passar a palavra, porque não é um problema de 3 ou 4 pessoas, é um problema de todos. Porque todos nós conduzimos, todos nós andamos em carros que são conduzidos por pessoas e, portanto, o problema da Lumene é um problema nosso, porque podia ter acontecido e pode vir a acontecer com qualquer um de nós. Portanto, muito obrigado pela vossa participação. Quero agradecer ao Estúdio C, o Cláudio Honor, o brasileiro que deixa-me assim toda deslumbrante. Né? Pronto, isto agora é aquela parte que já não tem nada a ver com prevenção. Mãe, é mais com prevenção capilar do que rodoviária. Meus fãs, meus seguidores, um beijinho, baby. Um beijinho. Obrigada por me suportares e amei o anel. Muito obrigado, Lumene, e um grande abraço a vocês. Nós temos que
ir para outras vias. Exatamente. Vamos para o intervalo, vamos regressar daqui a pouco. Sabe que é um até já. Essa estrada ainda é longa, vamos todos percorrer, cantar a mesma canção, mãos a construir nação. Acelera no trabalho para vencer, esse é o caminho. Na picada ou no asfalto, avançar. Mais vale perder 1 segundo na vida do que a vida num segundo. Eu, Anselmo Ralph, declaro paz na estrada.